Perguntaram na entrevista de emprego se eu sou mãe. O que eu faço? Perguntas como: você tem filho, vai deixar com quem para trabalhar? E, se ele ficar doente, o que você faz? São comuns nas entrevistas. Prática é considerada discriminatória, dizem especialistas. A headhunter e consultora de carreiras Aline Souza, de 32 anos, sentiu na pele a discriminação de ser mãe de 2 filhos em processos seletivos de emprego, e chegou a ser demitida depois que a dona da empresa em que trabalhava descobriu que ela era mãe. Em um dos processos de seleção, Aline passou por uma entrevista individual para o cargo de analista de RH em que ouviu perguntas como: depois de passar por essa entrevista, ela e mais 4 candidatas foram separadas numa sala. As 3 que eram mães ficaram de um lado e as outras 2 que não tinham filhos do outro. As que seguiram para a fase seguinte da seleção eram solteiras, não eram mães e não planejavam ter filhos. Na época, Aline tinha 26 anos e seu primeiro filho, 2 anos de idade. Algumas perguntas são frustrantes. A mulher não deveria escolher entre maternidade e carreira porque todo mundo tem uma mãe. Não deveria ser tão complicado de a empresa aceitar que aquela mulher tem filhos ou planeja tê-los, diz. Aline conta que também acompanhou seleções em que mulheres por volta de 35 anos foram questionadas se queriam ter filhos porque o planejamento da empresa era de contratar alguém que não poderia ter filhos no prazo de 1 ano, então estava explícito que ela deveria escolher ser mãe ou continuar a sua carreira, afirma. A dificuldade de conseguir recolocação no mercado de trabalho fez com que ela decidisse abrir sua própria consultoria de recursos humanos em Brasília. Há quase 2 anos, contribuiu para essa decisão uma demissão relacionada à sua maternidade. Após 1 mês no emprego, ela disse para a proprietária da empresa que precisava sair no horário naquele dia para buscar seu filho mais novo, que na época tinha 8 meses de idade. A resposta dela foi: você tem filho pequeno, então a gente vai ter que rever isso aí. Quando cheguei no outro dia para trabalhar, ela me demitiu. Então até entre mulheres não tem essa compreensão, essa empatia. Me senti injustiçada. Porque nesse pouco tempo sempre fiquei até mais tarde, chegava bem cedo, e nesse dia em especial precisei sair no horário certo, diz. Ela conta que tentou por muito tempo recolocação no mercado formal, tanto depois de ter o primeiro quanto o segundo filho, que hoje tem 4 e 7 anos. Optei por empreender. Foi uma saída que encontrei para ter a flexibilidade de cuidar dos meus filhos, de gerar uma renda e não passar por mais esse tipo de situação nas entrevistas. A analista financeira Amanda Guedes, de 30 anos, está desempregada desde janeiro. Ela tem 3 filhas, de 10, 5 e 3 anos. Amanda tem participado de vários processos de seleção desde então em Fortaleza, e em todos a questão da maternidade é abordada. Uma das principais características dessas entrevistas são as perguntas invasivas, como quem fica com minhas filhas enquanto trabalho, se eu moro perto dos meus pais, qual a profissão do pai delas e como ficaria a questão de levar as crianças ao médico, afirma. Ela conta que em março ouviu de uma profissional de RH que era uma excelente profissional, mas que seu único ponto negativo era ter 3 filhas pequenas. O que mais me deixou frustrada foi isso ter vindo de uma mulher que possivelmente devia ser mãe também. Na hora fiquei tão sem reação que só sorri e agradeci a oportunidade. Quando desliguei a câmera, comecei a chorar. Isso me assusta toda vez que vou fazer parte de uma seleção, já sinto que vou ser eliminada por ser mãe de 3 crianças, diz. Depois dessa situação, ela conta que já diz aos recrutadores que tem uma boa rede de apoio, que mora perto dos seus pais que são aposentados e tem uma babá que mora com ela, mas, mesmo dizendo que tem toda essa rede de apoio, para Amanda, a maternidade está prejudicando seu retorno ao mercado de trabalho. Até porque se não fosse empecilho não fariam essas perguntas tão invasivas.
Uma psicóloga disse que era somente para cálculo de dependentes, mas são poucos os que explicam a razão de entrarem nesse assunto, afirma. A especialista em recolocação e carreira Thais Targa afirma que ainda existem muitas empresas que discriminam as candidatas que são mães. Muitas empresas não chegam nem a chamar para entrevista a candidata que é mãe ou que está numa idade fértil, só que é difícil a gente saber e comprovar que é discriminatório, porque é preciso considerar algumas questões práticas, diz. Isso porque, em alguns casos, não há como a empresa deixar de abordar nas entrevistas questões que envolvam a rotina familiar das profissionais, como empresas que exigem que a profissional biarre a trabalho, que trabalhe aos finais de semana ou no horário noturno, que exige hora extra, que faz muitas reuniões, pondera. Na verdade, a gente está num país machista onde essas perguntas são feitas para as mulheres, e geralmente para homens não se pergunta coisas como com quem ele deixa seu filho, quem é responsável por levar as crianças na escola, como está sendo a rotina de home office, que horário ele tem disponível para trabalhar, que horário ele cuida das crianças, aponta. A headhunter Aline Souza concorda com Thais, a responsabilidade de cuidar do filho é jogada só para a mãe de forma geral. Como se só a mãe tivesse que cuidar daquela criança. Então toda essa situação é muito difícil para nós que buscamos oportunidades e queremos retomar nossas carreiras e nos vemos impedidas pelo fato de termos filhos. Thais afirma que sempre orienta suas clientes em recolocação a serem honestas nas entrevistas, veja abaixo. Thais considera invasivo a empresa perguntar se a mulher pretende ter filho, pode até perguntar do planejamento familiar, e a mulher também tem que ser honesta e verdadeira. Se pensa em engravidar, ela deve dizer que não tem obrigação de falar sobre isso, ou pode responder que está avaliando a questão. Se ela não tem 100% de certeza, então seria cabível também falar que ainda está avaliando essa questão do planejamento e estrutura familiar, orienta. Thais explica que há detalhes práticos em relação à carga horária, ao deslocamento e à rotina que devem ser abordados na entrevista de emprego. Imagina se a empresa contrata uma mãe sem perguntar nada e precisa que ela faça um treinamento fora por 2 semanas, o que essa profissional vai fazer se não puder ir porque tem que ficar com o filho? Então isso pode ser abordado de outra forma, sem usar a palavra filho, com perguntas como você tem disponibilidade de viajar, pode trabalhar aos finais de semana, diz. Segundo a especialista em carreira, são questões de organização do trabalho que precisam ser faladas. Por exemplo, uma mãe que fica com o filho uma semana sim outra não e ela tem que ajudá-lo nas aulas online. Isso impossibilita que ela faça algumas atividades, e a empresa por outro lado tem uma necessidade, ela tem cliente para atender, tem linha de produção. Ela simplesmente não pode falar que naquela semana não pode comparecer porque o filho está fazendo aula em casa e eu não tenho com quem deixar, diz. Aline acredita que algumas empresas estão se conscientizando e dando benefícios como extensão de licença paternidade e berçários para funcionárias deixarem seus filhos, além de contratar mulheres grávidas e não demitir após a licença maternidade. Mas a maioria infelizmente demite quando a mulher volta da estabilidade pós-parto, ou se uma mulher grávida se candidata a uma vaga de emprego nem segue no processo seletivo porque a empresa já fala que não será possível integrá-la à equipe, por mais competências que ela tenha. Ainda temos um longo caminho a percorrer e quebrar esse machismo estrutural que infelizmente permeia boa parte das organizações, comenta. É discriminação as empresas a abordarem a questão da maternidade nas entrevistas, elas podem demitir funcionárias que são mães, veja abaixo tira dúvidas com as advogadas de direito do trabalho Marcelise Azevedo e Lariane Del Vecchio. As empresas têm a prerrogativa de abordar a questão da maternidade em entrevistas de emprego, mesmo que tenha cunho discriminatório? Essa abordagem contraria o que está na Constituição?
A candidata pode denunciar as empresas à justiça, tanto a contratante quanto a que faz a seleção. Precisa de provas e testemunhas? A empresa pode estipular que não vai contratar uma mulher que pretende ser mãe? A empresa pode demitir uma funcionária pelo fato de ela ter filho?